é Sérgio Grimberg, eu sou engenheiro eletrônico de formação pela Politécnica de São Paulo e sempre, depois que eu me formei, eu já fiquei na universidade porque minha alma é de pesquisador, eu sempre gostei muito da pesquisa. Então, eu continuei num laboratório que era muito inovador na época, que era o laboratório de microeletrônica, onde a gente desenvolvia transistores, circuitos integrados, era no começo desta nova tecnologia. Então, eu fui contratado lá e comecei a pesquisar e fazer uma pesquisa e fazer tese de pós-graduação nesta área de microeletrônica. Aí passaram alguns anos, eu defendi o mestrado, aí depois eu entrei no doutorado, mas eu vi que o meu foco mesmo é resolver problemas, resolver desafios de outras pessoas. Então, inclusive, eu me lembro que tem um colega nosso que começou a trabalhar junto comigo, amigo até hoje, que sempre me falava, quando a gente fazia lá os cursos de pós-graduação, que, olha, puxa, para o Sérgio, você aponta o resultado que ele chega onde... Como é que chega no resultado? Então, você aponta onde quer chegar, que ele vai dar um jeito de chegar rapidamente nesse ponto. E aí, então, eu realmente, meio sem querer, eu fui nesta linha. Aí teve a parte, então, do mestrado, depois do mestrado foi o doutorado, mas eu não estava satisfeito, que eu não estava vendo as coisas acontecerem. Não é meu jeito fazer teses e papers e deixar isso na prateleira. E então, logo 5, 7 anos depois, que eu já estava nessa pós-graduação, eu tive a oportunidade de contato com o computador. O microcomputador, se chamava na época, computador pessoal, começou a aparecer no começo dos anos 80. E eu me encantei com o computador e eu me encantei com a possibilidade de fazer programas que iam resolver as situações. E comecei a me aprofundar nisso e tive a oportunidade de começar a dar aula para pessoas fora da universidade, como era a programação, como funcionaria esse computador, essas programações do computador. E foi muito gratificante para mim. E vi que era possível eu sair da universidade e viver, criar minhas filhas com essa parte de programação de computador. Então, nessa linha que eu estou falando de resolver problemas e desafios de pessoas, resolver como chegar lá, eu comecei, com um sócio, a montar uma empresa chamada Ramos Sistemas Digitais. E essa empresa, o primeiro desafio foi contabilidade. Bom, contabilidade. Eu realmente nunca tive formação para contabilidade, eu estudei engenharia eletrônica. Mas o que era contabilidade? Contabilidade é brincar com números. Números? Tá bom. E o que é? Você tem que chegar e apresentar uma coisa chamada balanço. O que é balanço? É o resultado das operações da empresa. É isso? Tá bom. Então, com as entradas, e para chegar lá, eu fiz a programação e foi muito bom, o pessoal gostou muito. E comecei a empresa a progredir, ter funcionários e desenvolver mais a contabilidade. Era o começo da microcomputador e foi muito bom. Eu fiquei muito satisfeito, eu conseguia resolver essas questões que me dava muito prazer, muita alegria. E daí da contabilidade tem outra coisa, contas a receber. Da mesma forma, o que é contas a receber? É pegar e listar tudo que tem para os recebíveis, na época eram duplicatas, 30, 60 dias. Então, o que tem para receber em determinado dia? O que tem ainda está atrasado? Qual é a média de valores? Ótimo,
trabalhando com números, é o que eu quero, resolvendo desafios, é o que eu quero. Então, eu tive essa empresa por 10 anos, nessa área de contabilidade, contas a receber, contas a pagar, folha de pagamento, e sempre realmente nesta linha de gostar de números e gostar de desafios e resolver os desafios. Até que chegou um ponto, com a tecnologia, ela estava se desenvolvendo rapidamente, que eu fiz um programa de contabilidade, contas a receber, em determinada tecnologia. De repente, 2 anos depois, 1 ano depois, mudou a tecnologia, ficou melhor. Pronto, lá foi eu ter que reescrever o programa e chegar no mesmo lugar. Mais 2 anos, reescrever nova tecnologia. E aí eu vi que já não estava saindo do meu ponto de vista, que eu não, agora eu estou reescrevendo, eu quero resolver desafios. Então, com 10 anos de empresa, eu falei, sabe de uma coisa? Eu acho que agora eu estou vendo que computador está já mais maduro, já muita gente está usando, e muita gente está usando esse computador para entrada de dados. Todo mundo coloca dados lá e tira algum relatório, alguma nota fiscal, mas não analisa os dados. Eu achava muito importante, como eu acho ainda hoje, que a análise dos dados é um dos produtos mais importantes que a gente tem na informática. Então, eu não consigo também ter duas atividades meio conflitantes. Eu acho que tem que ter muita transparência para os clientes. Então, eu saí dessa minha empresa que eu tinha montado e montei outra, que era usando um software, que eu fui atrás desse software no mundo e descobri esse software nos Estados Unidos e peguei a distribuição desse software no Brasil, chamado Crystal Reports. É um software que fazia a parte de relatórios, quer dizer, retirava as informações que a gente colocava no computador para fazer as análises. E eu sempre chegava para os clientes e falava, bom, você tem aqui um relatório que tem um monte de números. Não, mas o que isso quer dizer para você? Você está preocupado com o quê? Provavelmente com o que está fora do padrão, com o que você precisa melhorar. Então vamos pensar nisso e ensinar para o computador o que deve ser ressaltado para que o computador já te coloque, já te mostre rapidamente o que está fora do padrão. Então, essa era a motivação desses relatórios. É muito importante a gente usar a potencialidade que o computador, a rapidez que ele dá para a gente, e usar a inteligência nossa, que a inteligência é da gente. E a gente que sabe aonde que está indo mal, aonde que está ótimo, e então o computador tem que mostrar, talvez com cores, alguma coisa assim, gráficos e cores, mostrar rapidamente o que é mais, a gente tem que tomar providências. Então, com isso, eu continuei com essa representação desse Crystal Reports, que era um programa extremamente ágil, funcionava muito bem, e eu me dediquei realmente a ensinar as pessoas a dar o melhor serviço possível, porque eu sempre me preocupei em que o serviço era muito importante, a gente tem que atender muito bem os clientes, e inclusive eu nem cobrava pelo atendimento telefônico, na época era fax, porque a gente não dá para cobrar isso, a gente tem que cobrar as consultorias, tem que cobrar os treinamentos, e também por coincidência, por 10 anos eu continuei e desenvolvi essa dedicação ao Crystal Reports, que foi muito gratificante para mim. A empresa chamava ETZ Informática. Todas essas empresas eu saí, existem até hoje com meus ex-sócios.
nunca, quando eu tenho a como é que eu vou falar? Eu tenho a característica de eu estar num projeto, quando eu saio do projeto. E vou para outro projeto que eu acho mais interessante. Então, depois de 10 anos, o mundo mudou, o Crystal já não era tão popular assim, teve outros desenvolvimentos, a idade também vai chegando, eu já estava com mais de 50 anos, e vi que tinha possibilidade de aí agora querer não mais ser um burocrata, quer dizer, o diretor da empresa, que a gente entra numa burocracia muito grande. Não, eu quero voltar às minhas raízes, eu quero ver as coisas acontecerem, eu quero resolver os desafios. Então, em 2005, eu saí da ETZ, deixei para o meu sócio, que era meu sócio, e fui fazer consultoria, eu sozinho. Também para continuar resolvendo desafios, continuar com com esse foco dos desafios e chegar aonde você quer chegar, o que é importante para você. Então vamos lá. E aí, então, desde 2005 eu estou nessa área de consultoria, fiz bastante trabalhos voluntários, principalmente na parte de cadastros, porque às vezes as pessoas precisam de cadastros atualizados de endereços, ONGs principalmente, que tem um monte de endereços que não estão consolidados. Eu usei a minha experiência para isso e depois eu fui mais para a área que é mais atual, já que depois o Crystal Reports perdeu o mercado, de automatização de processos em Excel, que também é uma das grandes vantagens do computador, ter a planilha Excel e ter os processos repetitivos, que eu ficava muito incomodado com empresas que têm que fazer os relatórios de fim de mês e que demorava horas para consolidar várias e várias planilhas. Quando a gente pode fazer tudo isso, ensinar o computador, fazer um script e que ele vá sozinho fazer essa consolidação mês a mês, já automaticamente, eventualmente mandar e-mails e sempre com esse foco de resolver o desafio e mostrar para o usuário onde que está fora do padrão. Lembrando sempre que o padrão é descrito pela pessoa. Então a pessoa fala, olha, se determinado valor tiver abaixo de tanto, você me avisa, põe em vermelho, manda e-mail para não sei quem. Esta é a grande função do computador. E para isso ele é imbatível em relação a gente, mas sempre lembrando, é uma coisa que tenho sempre que reforçar, que quem ensina para o computador somos nós. A gente que sabe aonde precisa, aonde deve colocar a nossa atenção. E aí eu fui desenvolvendo toda essa parte até chegar a uns anos atrás em que eu falei, bom, peraí, agora eu já estou com mais de 60, está na hora de eu compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Já foi entrando, já passou do computador, lembra que eu comecei com o computador, aquele grandão, super grande. Quer dizer, eu sempre comecei com microcomputador, quer dizer, eu nunca trabalhei com os computadores chamados mainframes, não. Eu sempre trabalhei com computadores pessoais, mas com trabalhos em empresas.
Depois ele foi diminuindo de tamanho, aí virou, não sei se vocês lembram, o chamado desktop, que era o computador fixo. Aí depois apareceu o notebook, que é o computador que a gente leva. Aí o desktop ficou praticamente obsoleto, todo mundo usa o notebook e de repente apareceu o smartphone e que está tornando realmente mais difícil de usar o notebook, nem falando do desktop. Então, e as pessoas, eu vejo que eu sempre tive facilidade de entender a linguagem do computador, entender, vamos dizer, a psicologia que os programadores colocavam no computador, porque eu sempre fui programador. Eu sempre preocupado em ver as coisas acontecerem. Então, tem que conhecer a psicologia do computador e a psicologia do usuário do computador também. Detalhando melhor isso, que acho que é muito importante, eu estava com mais de 60 anos e para mim é muito importante nessas fases da vida ter contato com pessoas da minha faixa etária. Então, há 4 ou 5 anos, eu me aproximei, quando começou o movimento chamado Lab 60, que o Lab 60 que congrega pessoas de mais de 60 anos, ou chegando nos 60 anos também, e incentiva que as pessoas mostrem as suas potencialidades, o que estão querendo fazer e pedir ajuda para os companheiros. É muito importante falar que realmente cada um tem suas características. A minha característica, apesar de ter tido empresas, apesar de ter tido funcionários, foi sempre trabalhar muito sozinho. Eu achei que estava com mais de 60, já estava na hora de ter mais contato com gente da minha faixa etária e eu queria ter mais contato com pessoas, menos com empresas talvez e mais com pessoas físicas. É uma novidade realmente para mim, mas a gente tem que encarar as novidades sempre são novidades e a gente consegue encarar os desafios e vencer os desafios. Isso é uma grande alegria, vencer esses desafios, não importa a idade. Então, estava lá, então fui para o Lab 60, e no Lab 60 foi um desafio para mim, vou mostrar para as pessoas o que eu estou querendo. Eu estou querendo o quê? Desmistificar a conversa com o computador. O que é? Ensinar para as pessoas, principalmente dessa minha faixa etária, que o computador a gente pode trabalhar, não importa que, não, só jovens que usam o smartphone, o computador, a gente não sabe. Não, sabe sim. É que precisa de ter a correta instrução e tempo de uso, e não ter medo. E não vai, olha, você não vai explodir, não vai perder nada, vamos em frente, vamos encarar esses desafios que você consegue. Então, eu mostrei isso num dos cafés lá, já vai fazer uns 2 anos, lá do Lab 60, e sempre a ideia é falar, o que você precisa? Bom, eu preciso de gente para ajudar a formatar esse meu projeto, agora com pessoas físicas, e preciso fazer uns testes, vamos ver se isso tem aderência. Por grande felicidade minha, o Eduardo Meyer, que estava começando um grupo chamado Trabalho 60, falou, opa, você precisa ir lá ver a gente, nós estamos precisando de você, e muita gente levantou a mão, não, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso. Puxa, que bom. Fiquei bastante animado e na outra segunda-feira eu estava lá no Trabalho 60. Bom, qual é o problema de vocês?
O que a gente não consegue mandar e-mail. Há 2 anos atrás ainda não era o WhatsApp, era ainda e-mail. Você vê como as coisas são rápidas. Temos 2 anos e o WhatsApp ainda não era e-mail. E a gente manda e-mail e não chega e-mail, a gente não sabe mandar e-mail, é tudo muito difícil, a nossa comunicação está muito ruim. Vamos lá, o que você pode me ajudar? Aí eu falei: "Bom, tá bom, que bom, é isso mesmo que eu estou querendo. Vou fazer um questionário para vocês". Aí na segunda-feira seguinte, porque também as reuniões lá do Trabalho 60 são toda semana, o que é muito bom. Então, na semana seguinte, passei um questionário perguntando: "O que vocês precisam? O que vocês gostariam? Quanto tempo vocês querem aprender? Ótimo. Quanto tempo vocês vão se dedicar a isto? Vocês se propõem a se dedicar a isto?". Legal. As respostas, e sempre já tinha 20 pessoas lá, mais ou menos, na reunião. E as respostas foram: todo mundo queria aprender e todo mundo, na média: eu vou me dedicar 2 horas por semana". Não, espera aí. Um dos pontos importantes é que precisa de dedicação, são 2 horas, não vai dar. Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte: a partir da semana que vem, antes da reunião, eu vou começar a dar aulas para você, para quem quiser. Então a reunião era das 10 a 1, sempre é das 10 a 1, 8h30 a gente cai da cama e chega aqui e vamos montar aulas. E para mim era muito importante, é uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz, que nesse caso, e para essas pessoas, até um público flutuante, não precisa ter uma continuidade, um currículo contínuo, porque vem pessoas hoje, amanhã não, semana que vem não vem, na outra semana voltam. Então é extremamente funcional que a gente monte os cursos, digamos, os encontros, com começo, meio e fim. Não fica nada para a semana que vem. Semana que vem é outro assunto. E na outra semana a gente pode voltar no assunto inicial ou ver outro assunto. Mas assim a gente permite que as pessoas flutuem, porque é uma realidade dessa idade, é uma realidade do foco do Trabalho 60, lá do Lab 60, que pessoas vão hoje, amanhã não vêm, na semana que vem voltem. Então, o que eu formatei foi encontros, que era das 8h30 às 10 da manhã, mostrando funcionalidades com começo, meio e fim. E mostrando também para o pessoal que, olha, primeiro problema de vocês, muitos e-mails não chegam. Porque eu não... Então o pessoal falava: porque eu não sei passar e-mail. Não, tenham confiança, não chegam simplesmente porque o endereço está errado. É simples assim. Se o endereço estiver errado, não vai chegar. Então, em vez da gente se culpar e falar que sou eu o problema, que eu não sei fazer, que eu não tenho condição, não, vamos ver o que está errado. O computador nesse caso, ele é muito simples. Ele faz ou não faz. E também tem um ponto que a gente tem que tomar sempre em mente: esses programas, aplicativos agora, que a gente usa, são muito usados no mundo inteiro. A gente normalmente usa o que é mais comum. E a gente já pode considerar bilhões de pessoas, bilhões de usuários no mundo. Então, se tivesse algum problema grave dessa maneira, já teria sido falado. Então, é apenas uma questão de a gente gastar não vamos falar gastar, a gente colocar tempo para se acostumar e ver qual é o melhor ponto, ver algumas funcionalidades e usar essas funcionalidades. Isso aparece com o tempo. É o que eu sempre falo: hoje as pessoas, todo mundo sabe usar pelo menos o básico do e-mail, o básico do WhatsApp. Por quê?
Porque olha o tempo que você já ficou nesse e-mail, nesse WhatsApp. Acaba aprendendo. A gente aprende tanto quanto nossos filhos, nossos netos, porque o que eles têm mais facilidade? Porque eles ficam muito tempo no aparelho. Se a gente ficar tanto tempo que nem eles, a gente vai saber talvez até melhor do que eles, ou pior, ou sei lá. Mas é igual, a gente é gente que nem eles, não importa muito a idade. Existem, claro, as limitações eventuais de idade, existem algumas coisas físicas, mas quando não deixando de lado as limitações, a gente consegue igualmente. Bom, voltando, eu realmente passei o ano de 2017, toda semana, como é que chamam, fazendo um protótipo da minha ideia, que é desmistificar chama desmistificar mesmo a conversa com o computador. E isso sempre foi quer dizer, um presente que eu dei para o pessoal lá do Trabalho 60, em retribuição ao presente que eles sempre me dão toda semana, de conviver com pessoas muito interessantes, com pessoas que dá vontade de esperar chegar segunda-feira para ter a reunião. E fora que a gente sempre inventa outras reuniões no meio da semana para estar com essas pessoas. E é um exercício extremamente gratificante de conviver com pessoas da faixa etária, com pessoas, cada uma com suas formações, a gente aprende muito com eles e eu tenho a possibilidade de ensinar para muitos deles como que funciona, como que se dá bem no computador e um dos pontos que eu coloquei desde o começo bom, existe uma função nas empresas, desde lá do começo, chamado Help Desk. O que é Help Desk na empresa? É alguém que está lá, uma equipe talvez, que está lá acessível pelo telefone e fala, olha, não sei funcionar, olha, o computador não está ligando, olha, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Então, eu me propus, desde praticamente a primeira vez, falar, olha pessoal, para mim vai ser muito bom ser o Help Desk de vocês. Então, conseguir atender a seus desafios, conseguir resolver as suas necessidades. E legal, desde então, sempre tenho alguém perguntando alguma coisa, ou quando eu vejo que tem alguém com dificuldade, eu vou atrás e falo, não, isso é assim, isso é assado. E isso me dá muito prazer, me dá muita alegria, como realmente eu estou pensando até uma coisa que faz pouco tempo que eu me conscientizei nisso, é meu foco de trabalho, é meu foco de vida. Desde, como eu falei, desde a universidade, desde a pós-graduação, eu sei aonde quer chegar, mas eu não sei, a pessoa não sabe como chegar, mas sabe aonde quer chegar. Ah, legal. É esse o desafio, eu vou arranjar um método para você chegar lá de uma maneira o mais confortável possível e é muito bom para mim isso. Nesse ano de 2017, eu prototipei, essa é a palavra, prototipei esses encontros com começo, meio e fim e vi aonde que fazia mais sentido para as pessoas, aquele ponto ou outros pontos, porque realmente eu não tinha muita prática de dar aulas para pessoas físicas e atender pessoas individualmente. E chegou no fim de 2017, eu falei, bom, agora uma coisa importante é montar um site, esse site que tenha respostas para as perguntas mais comuns
mas também não é tão comum assim, porque perguntas comuns vai ter outros sites, mas respostas também nesse sentido de atender às demandas de uma maneira mais eficiente e de uma maneira que o computador esteja mais focado nisso. Quer dizer, a psicologia do computador e a psicologia do programador. Então eu fiz esse site, que desde fim de 2017, chamado Helpdesk 60+, não que precise ser para pessoa de 60+, porque também eu tenho visto que mesmo os jovens, eles acabam não tendo a formação dos fundamentos. É muito importante saber os fundamentos. Sabendo os fundamentos, fica tudo muito mais fácil. Não é só chegar, não, você para usar esse aplicativo, você vai fazer assim, piriri, 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 pronto, viu? Não, tem que saber os fundamentos. E tem alguns fundamentos que são extremamente importantes. Bom, voltando, então, eu fiz o site e comecei já agora em 2018, bom, peraí, eu não vou ficar a vida inteira fazendo esses encontros, eles precisam ser remunerados, porque isso, além de dar, é uma gratificação, é uma recompensa para a gente que pessoas vão lá e que existe um custo para isso. Acho que precisa haver esse custo. Então, desde lá, eu estou agora, quer dizer, agora desde o ano passado, focado em atender pessoas, principalmente pessoas físicas, que tenham queiram saber esses fundamentos e que queiram ter mais melhor navegabilidade, agora sempre com smartphone. Agora, com esse ano 2018, praticamente todo mundo com smartphone. E é muito gratificante, porque até teve ocasiões que a pessoa chegava para mim e falava, não, o meu celular não dá mais. Ah, não dá mais. Por quê? Ah, porque não cabe mais, eu tenho dificuldade e tal. Tá bom, então compra um novo. Ah, mas não tem dinheiro. Ah, é? Tá bom. Então vamos usar. Não precisa trocar. Seria bom você trocar, que bom, ter alguma coisa com uma tela maior, com mais recursos, mas não precisa para o básico. Então, vamos, em vez de armazenar as informações desse jeito, vamos fazer de outra maneira, vamos usar muito a nuvem. Aí o pessoal fala, o que é nuvem? É aquilo que vai fazer chover? Não, são os fundamentos. É nuvem, você tem o Wi-Fi, então tem gente que está usando o celular, mesmo com suas grandes limitações até hoje, mas está atendendo. E fala, puxa, que bom, um dia assim que possível eu troco, mas não precisa. Para que estou fazendo, não estou preocupado em ter uma grande câmera fotográfica, grandes vídeos, altíssima qualidade. Eu preciso usar o WhatsApp e guardar eventualmente alguma foto. Ah, tá bom. Existem softwares gratuitos, aplicativos gratuitos para isso, e esse é meu foco, de fazer as coisas muito pragmáticas e que as pessoas, principalmente dessa faixa etária, mas não tanto, não sempre dessa faixa etária, tenham facilidade de usar e entendimento de usar as potencialidades do computador, porque o que eu tenho no telefone é um computador. Bom, então depois de essa prototipação em 2017, em 2018 eu falei, não, agora tem que fazer um empreendimento. Já estou com o site pronto, vamos alimentando o site, agora também tem Facebook, Instagram. Então comecei bom, agora não preciso mais dar esses encontros antes das reuniões, então agora vou fazer, colocar isso no mercado.
E, através do site, existe o ponto, quer dizer, divulga-se no Facebook, eu divulgo alguma informação periodicamente, tem a página do Facebook, e aí, e isso vai remeter ao site, onde está a explicação mais completa. E no site tem a parte de Fale Comigo, Fale Conosco, e que as pessoas podem colocar as suas dúvidas e aí vem, não, agora eu preciso de algo mais pessoal. Tá bom, então vamos marcar 1 hora, 2 horas para que seja atendido. E aí começaram a aparecer essas solicitações de gente querendo, normalmente, ou vem aqui no meu escritório, ou normalmente o pessoal vem aqui, mas poderia ser fora, pode ser através de um Skype ou coisa parecida. E, independente disto, tem os workshops periódicos, em que eu junto mais pessoas e que eu vou colocar pontos específicos. Principalmente o que eu acho que é super importante para todo mundo, que são os fundamentos da psicologia do computador e da psicologia das pessoas, que é usar a pesquisa. O computador é extremamente bom para armazenar dados e permitir que nós achemos esses dados de uma maneira muito rápida e muito eficiente. Só que normalmente, eu não sei porquê, o pessoal não é ensinado a usar essa ferramenta. E um dos meus pontos fundamentais, os meus pontos focais olha, vamos usar a ferramenta de pesquisa. E todo mundo fica maravilhado com a eficiência, com a rapidez. Oh, que legal! E eu também, porque, olha, de novo, eu estou com o desafio de alguém pedindo um desafio para mim, e você quer chegar lá, você quer achar aquele endereço que está perdido, você não sabe aonde está. Faz assim e chega. Puxa, isso realmente, deram um desafio para mim, eu sei aonde chegar, mas eu vou ensinar como chegar lá de uma maneira rápida e eficiente. Então, esta é o meu foco, são os workshops, são os atendimentos, que isso existe, claro que tem que ter um custo, porque senão acaba também não sendo valorizado se não tem custo, mas independente disto, como eu sempre achei, alguma dúvida pontual, eu continuo sendo o helpdesk do pessoal do Trabalho 60, porque existem dúvidas pontuais, como é que... sim, claro, tá, e isso me movimenta também e atende ao pessoal, como eu falei, é muito prazeroso estar no Trabalho 60, é muito prazeroso atender as demandas deles e eu sempre estou aprendendo com todo mundo e a experiência de todos dá um movimento muito importante para mim e para muita gente. Com esse convívio com o pessoal do Lab 60 e do Trabalho 60, que é do Trabalho 60 semanal, às vezes várias vezes por semana, eu percebi que todo mundo chega nesses grupos querendo fazer alguma coisa e às vezes não sabe o quê. Mas para mim fica cada vez mais claro que a nossa experiência com mais de 60 anos, quer dizer, normalmente com mais de 40 anos de vivência profissional,
é uma experiência que tem que ser compartilhada com o mundo. Nós temos muito tempo de experiência e isso é muito importante que a gente compartilhe tudo isso com todo o mundo, as pessoas de menos idade, da nossa idade, e isso funciona numa maneira em que a gente poxa vida, a gente tem mais de 40 anos de alguma experiência. Nada melhor do que colocar essa experiência em benefício nosso e em benefício de outras pessoas. Então, para a gente empreender, puxa, vamos empreender no que a gente sabe fazer. O que a gente sabe fazer pode não ter sido eventualmente bom, ou pode não ter sido tão prazeroso, mas agora nós temos a condição de tentar consertar o que não foi tão prazeroso, tentar focar pontos que a gente viu que não foi muito bom, enfatizar pontos que foram bons. Então, para empreender, nada melhor do que a gente empreender no que a gente sempre soube fazer. Mesmo que não tenha ficado, voltando a falar, não tenha ficado tão satisfeito com determinados resultados, mas agora a gente sabe o caminho para não fazer o erro de novo. E isso é fundamental e vai dar uma alegria e uma tranquilidade da gente empreender nesta área que estamos acostumados. Por exemplo, no meu caso, eu sempre trabalhei com empresas, mas sempre trabalhei, então voltando a falar, em atender desafios. E mais na parte mais solitariamente. Agora não, eu quero continuar, puxa, eu sei resolver desafios, eu sei entender a psicologia do computador e do programador. Deixa eu aprender a trabalhar mais em conjunto. Agora, aquele ponto que não foi bom, deixa eu agora enfatizar isso. Eu sempre trabalhei com pessoas jurídicas. Não, agora está na hora de pessoas físicas. Está ótimo, estamos sempre aprendendo, sempre contando sempre mais abertos a ter a ajuda dos companheiros. Mas sempre agora o foco é aquilo que eu tenho mais habilidade. Mais habilidade de resolver desafios, mais habilidade que eu já desenvolvi durante todo esse tempo. Ajustes são importantes, são muito bem-vindos. A gente muda de idade, muda de foco e tem novas prioridades. Tá bom, legal, mas sempre usando o nosso conhecimento. E esse nosso conhecimento precisa ser divulgado, precisa ser colocado para outras pessoas. É muito importante, quando a gente está crescendo, conhecer biografias de pessoas mais velhas que já passaram por determinados desafios, já passaram por determinadas situações e que vamos aprender. A gente não tem que ficar toda hora reinventando a roda, reinventando... tem pontos que vamos seguir. Então, eu estou muito satisfeito de poder contribuir com o meu conhecimento e poder desfrutar de aprendizados novos com pessoas, principalmente, aí, no caso, é muito importante que esses aprendizados nessa faixa etária sejam com pessoas repetindo, da mesma faixa etária, porque são pessoas que têm o mesmo foco de vida, têm os mesmos desafios, as mesmas necessidades, um pouco mais, um pouco menos de limitações, mas estamos aqui e pretendendo ficar bastante tempo e desenvolvendo.
Bom, pessoal, eu agradeço muito esta oportunidade. Espero que eu tenha podido passar para vocês os meus desafios, e estou aberto a que vocês me contatem. O site está aí na tela, www.helpdesk60mais.com.br, o Facebook também, Helpdesk 60 mais, o Instagram, onde está meu WhatsApp também, e que eu estou aberto e ficarei muito contente em poder atender a desafios principalmente nessa parte de como resolver algum desafio, nessa parte de como entender melhor, como se dar melhor com o computador, que agora, lembrando sempre que o telefone é um computador, e que, por favor, não tenham medo do computador, ele está aqui para nos ajudar. O computador é uma ferramenta para nos ajudar. E se ele tem uma certa inteligência, fomos nós que colocamos essa inteligência dentro dele. E ele segue o que nós colocamos e os nossos parâmetros. De repente a gente ajusta parâmetros e tal, pode ir ajustando, mas é importante que a gente saiba os fundamentos, e eu estou muito satisfeito de poder sempre divulgar isso e sempre tentar passar para as pessoas mais e mais os fundamentos da psicologia, da conversa que temos com o computador, com o smartphone, etc. Muito obrigado a todos.